com o Zé de hoje é para lá de especial. Estou aqui com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele está lá em São Luís. Estou com o companheiro Otávio Costa, no Rio de Janeiro, que é colunista do site Ultrajano. Eu aqui em São Paulo. E agradeço ao governador por ter atendido o nosso convite. Antes de qualquer coisa, a pauta pode ser extensa, nosso tempo é curto. Porque a gente pode falar de auxílio emergencial, da prisão desse deputado Brucutu, falar, evidentemente, da pandemia, né, da falta de vacinas, o decreto das armas, muita coisa para a gente conversar. Mas vou começar o programa, essa entrevista, com o lado da educação, porque teve um vídeo de uma menina Érica, de 12 anos, da cidade de Coelho Neto, que eu confesso, nunca tinha ouvido falar, no município. Coelho Neto, sim, que é vizinha pelo que a matéria que eu vi, vizinha do Piauí, e essa menina, com 12 anos, mostrou uma escolinha que ela inaugurou para dar aula durante a pandemia para crianças da idade dela. Isso comoveu muita gente nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo que esse vídeo era viralizado, conversas sobre educação no Maranhão começaram a pipocar, paralelamente ao vídeo. Então, eu ouvi duas coisas. Uma eu já sabia, queria só que o governador contasse mais detalhes para a gente, que é o salário dos professores no Maranhão, que o Maranhão é tido e havido, o governador pode confirmar, que é o estado que melhor paga os professores no país. E a outra coisa que eu achei muito interessante, partiu de uma amiga minha, é que no Maranhão se fala o português mais correto do país. Então, logo de cara, vou perguntar ao governador Flávio Dino essa história sobre o salário dos professores e esse falar português no Maranhão. Eu quero agradecer a você, Trajano e Otávio, a oportunidade de falar realmente desse vídeo, que me chamou a atenção para uma série de problemas, alguns de natureza estrutural, dramática desigualdade do nosso país, ao mesmo tempo fatores conjunturais. A Érica está procurando enfrentar uma dimensão da pandemia que às vezes é secundarizada, que diz respeito ao fato de nós termos a essas alturas milhões de crianças e de adolescentes fora da escola. Na dimensão estrutural, nós procuramos enfrentar esta realidade que aí está. Quando eu assumi o governo do Maranhão, havia centenas de escolas de taipa, barro, nas redes municipais de ensino, chamado ensino fundamental. Nós implantamos um programa chamado Escola Digna, é um regime de colaboração com os municípios. Nós construímos centenas de escolas, são mais de 1.000 obras educacionais concluídas no Maranhão, para substituir e doar aos municípios. Então, neste caso concreto, inclusive em face do Vida, amanhã o nosso vice-governador e o secretário de Educação estarão na cidade de Coelho Neto para construir uma escola, iniciar a construção de uma escola que substitua mais essa escola improvisada. Como eu disse, eram centenas na rede municipal, nas redes municipais dos 217 municípios do Maranhão. Ao mesmo tempo, além dessa dimensão infraestrutural, que é o programa Escola Digna, regime de colaboração com os municípios, nós procuramos estimular a docência, a carreira do magistério, e hoje, de fato, praticamos esse salário que é o maior do país para professores de 40 horas na rede estadual. O início, piso, é de R$ 6.400. Portanto, 2,5 vezes o piso nacional, que é determinado por lei. E isso também vale proporcionalmente para os outros regimes de trabalho, também para 20 horas, metade disso continua a ser o maior salário praticado no país. É um modo de nós demonstrarmos a ênfase na questão educacional e nós podermos, com isso, ter uma plataforma de confirmação de algumas características do Brasil, de um modo geral, do Maranhão em particular, que nós queremos evidenciar. Essa dimensão da superação, da luta contra a dificuldade, da batalha, como nós fazemos aqui, a nossa população faz, e, ao mesmo tempo, esse orgulho com as nossas tradições culturais, o próprio nome da cidade, Coelho Neto, vizinha à cidade de Caxias, Coelho Neto, príncipe dos prosadores brasileiros, então uma grande figura literária do início do século XX, e ao lado da cidade de Caxias, que é a cidade de Gonçalves Dias, o maior poeta romântico. Então, essa própria situação geográfica e as homenagens mostram o quanto nós temos tradições culturais a zelar, e, sem dúvida, a escola, a educação, é o caminho principal para que nós possamos cuidar
da dignidade da vida das crianças e, ao mesmo tempo, dessas tradições culturais do Maranhão. Saudando Leonel Brizola, que fez no Rio Grande do Sul coisa parecida, milhares e milhares de escolas, que sempre o Caco Barcelos cita, que foi numa dessas escolas que ele se alfabetizou, saudando Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Passo a bola agora para o Otávio Costa, lá no Rio de Janeiro. Essa questão do salário espanta muito as pessoas, governador, porque na maioria dos estados a gente ouve falar em dificuldade de orçamento, e que deixa o estado sem condição, inclusive, de pagar salário em dia, de pagar 13º. E, no entanto, o senhor paga aí R$ 6.400 para professor, né, que trabalha 40 horas por semana, metade para quem trabalha 20 horas, é quase que um recorde no país. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Qual é a mágica? Como o Maranhão consegue pagar esse salário digno aos professores e merecido, e, além disso, investindo em saúde, investir em segurança? Qual é a mágica, governador? É evidente que há aspectos relacionados à gestão, forma de gerir. Eu, junto com a secretária de Planejamento, centralizamos aqui as principais decisões sobre a alocação de recursos, e isso faz com que nós tenhamos um controle centralizado e uma maior eficiência no cumprimento das metas. Há outros detalhes sobre isto, mas considero, Otávio, que é mais importante enaltecer o principal, que é a noção de prioridade, separar o joio do trigo, distinguir o que é principal do que é acessório e investir naquilo que é principal. É claro que a gente não vai conseguir, em um período governamental, resolver problemas seculares, mas nós estamos enfrentando aquilo que Tancredo Neves chamava de dívida social. Então, nós temos mais de 1.000 obras educacionais entregues, construímos uma rede de escolas de tempo integral. Trajano mencionou aqui Brizola, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Paulo Freire, que este ano é o ano do seu centenário, sempre deve ser lembrado, como referências que levam a essa priorização. Nós tínhamos nenhuma escola de tempo integral, hoje nós temos 70 escolas de tempo integral no Maranhão. Ajudamos os municípios. Por quê, Otávio? Porque a Constituição diz que eu devo gastar 25% em educação, eu gasto 30%. Sim. A Constituição diz que eu devo gastar 12% em saúde, eu gasto 15%, 16%. Ou seja, eu gasto além daquilo que a Constituição manda, naquilo que me parece o principal, e é por isso que nós conseguimos ter, por exemplo, no que se refere à saúde, a menor taxa de mortalidade do país para coronavírus, proporcionalmente à população. Nós estamos assim há muitos meses, porque nós temos rede de saúde. Então, a saída, a questão principal é esta: é você distinguir o prioritário, cuidar do prioritário e, ao mesmo tempo, ter mecanismos gerenciais para garantir a eficiência. Vamos resolver todos os problemas? Nem Jesus Cristo conseguiu. Mas nós estamos avançando nesse território social, que é o foco da nossa gestão, combater a desigualdade. Governador, vamos falar de saúde, vamos falar de pandemia, vamos falar de falta de vacina. Ontem houve uma reunião dos governadores com o ministro, o general da Ativa, Pazuello, cobrando logística, cobrando planejamento, cobrando mais detalhes, transparência para a população. Ele fez um arrazoado lá e disse que o governo compraria mais de 200 milhões de doses de vacina. Como é que o Maranhão está enfrentando a pandemia? Eu tenho aqui um dado, não sei se confere, que o Maranhão já tem em óbitos 4.883 pessoas e infectadas 214 mil. Maranhão, 15º estado brasileiro nesses números. Tem 14 estados brasileiros na frente do Maranhão. O que prejudica a economia do Maranhão com essa pandemia? Como é que você tem enfrentado com lockdown, com atitudes mais enérgicas ou não? E como é que você vê a atuação do governo federal com essa falta de vacina e falta de planejamento, com um presidente que encoraja tudo ao contrário? Ele é contra o uso de máscaras, ele é contra a vacinação, ele é a favor da aglomeração. Neste ano de combate à pandemia do Brasil, nós somos vítimas da premissa da gripezinha. Essa premissa que Bolsonaro estabeleceu em fevereiro fez com que houvesse uma série de erros em sequência.
porque, na verdade, ele nunca levou o tema a sério, nunca cuidou dele, ele vive aglomerando, sem máscara, dando mau exemplo, desestimulando medidas preventivas, passeando de jet ski, curtindo feriadão na praia. Então, esse conjunto de atitudes fez com que houvesse muita dificuldade na adoção de medidas preventivas e, ao mesmo tempo, houve essa carência de coordenação nacional na aquisição de insumos, respiradores, medicamentos. Agora, essa temática das vacinas, nós estamos pagando um preço altíssimo, um preço realmente muito duro em vidas humanas, pelos erros de condução da programação do planejamento da vacinação no segundo semestre de 2020, quando, por exemplo, o governo federal não quis comprar a vacina da Pfizer e não permitiu que os estados comprassem, porque não comunicou a oferta, retardou a aquisição das vacinas então disponíveis da Sinovac e Butantan, e isso fez com que houvesse um atraso do calendário. Agora, finalmente, nesta reunião a que você alude, Trajano, houve a apresentação de um calendário, pelo menos. Nós temos um calendário e há um compromisso formal, por escrito, do Ministério da Saúde, chancelado pelo Butantan e pela Fiocruz, que estavam presentes na reunião, no sentido de que haverá a oferta desses milhões de doses de vacinas, e essa é a questão crucial para que haja a amenização desse caos social que vai se formando no Brasil, não só no Maranhão, de desemprego, de fome, de insegurança alimentar, de fechamento de negócios, de empresas, pequenas empresas, economia sofrendo muito, algumas cadeias produtivas em particular, como turismo, alimentação fora do lar e assim sucessivamente. Então, o Bolsonaro, ao não cuidar adequadamente do coronavírus, é o responsável pelo desemprego, pelo desacerto econômico e pela situação social que nós estamos vendo. Tentamos amenizar isso, fazer redução de danos, como disse, há um investimento muito forte na área de saúde pública. Eu amplio leitos o tempo inteiro, ou seja, na nossa rede assistencial. Eu estou ampliando mais de 200 leitos desde ontem até segunda-feira, e isso fez com que, não obstante lamentemos muito profundamente, eu, inclusive, com perdas pessoais, mais de 4 mil, quase 5 mil mortes, e sabemos que são danos realmente gravíssimos e, infelizmente, irreparáveis, mas, ao mesmo tempo, nós temos, em relação à nossa população, a certeza de que há uma alta eficiência da rede assistencial que faz com que, quando comparamos o tamanho da nossa população, nós tenhamos, nesse momento, junto com Bahia e Minas Gerais, as letalidades mais baixas do país. Então, nós vamos continuar com essa medida de ampliação da rede assistencial, lutando pelas vacinas, inclusive com a aquisição direta, tão logo haja oferta no mercado internacional. Hoje ainda não há, porque são 3 vetores principais que nos distinguem do Bolsonaro. Vetor número 1, vacinação. Vetor número 2, rede assistencial. Vetor número 3, medidas preventivas. Fazer o certo no tempo certo e vamos sempre graduando. Nós tivemos lockdown, tivemos liberação, houve uma queda, agora nós estamos com os números em ascensão. É claro que o regime mais restritivo vai se tornando necessário na medida em que haja a ascensão dos casos. Então, há uma gestão estadual, ou gestões estaduais da pandemia, que fazem um contraste muito forte com a criminosa premissa da gripezinha que presidiu as decisões federais nesses 12 meses relativos à pandemia. Ainda bem que essas medidas preventivas não têm cloroquina, né, Otávio? É com você. Verdade. Eu fico preocupado com o seguinte, governador. O senhor descreveu bem a total inércia do governo, a total incapacidade do governo federal em enfrentar a questão da Covid no Brasil, né? E todos nós sabemos disso, todos nós ficamos boquiabertos com isso. Num momento recente, muito se falou sobre a possibilidade até de impeachment, né? Dado ao fracasso do governo e a negligência do governo em relação à pandemia. Mas agora, com essa eleição que houve de Senado e Câmara para a mesa das duas casas, realmente essa hipótese ficou remotíssima, né? Então, nos resta o seguinte, quer dizer, e muita gente tem ficado muito deprimida, né, em função disso. São mais 2 anos de inércia, mais 2 anos de incompetência, mais 2 anos de total insensatez à frente do nosso país. Como é que o senhor vê esse horizonte, governador? Precisamos cuidar, nós todos, empresariado, sociedade civil, igrejas, governos subnacionais, daquilo que podemos fazer, imprensa,
daquilo que nós pudemos fazer. Nós pudemos mitigar essa situação gravíssima que o nosso país atravessa, temos que cuidar disto, temos procurado fazer de um modo geral, e veja que não me refiro só aos governos mais à esquerda, de um modo geral, os governadores muito preocupados com a pandemia, há uma união dos governadores em relação a este tema, de um modo geral, claro que há diferenças, mas há uma preocupação, há uma seriedade no enfrentamento que, como disse, discrepa daquilo que o Bolsonaro faz. E, ao mesmo tempo, Otávio, cuidar de alternativas político-eleitorais. O impeachment continua a ser uma necessidade histórica. É claro que ele se tornou mais difícil nesse instante, em razão do que você mencionou. Agora, o Bolsonaro é uma espécie de serial killer. Ele comete crimes de responsabilidade um por dia, praticamente. Se você pegar o artigo 85 da Constituição e a Lei 1079 de 50, que tipifica os crimes de responsabilidade, e colocar para qualquer estudioso de direito constitucional no mundo, seguramente nenhum presidente da República, em países presidencialistas, cometeu tantos crimes de responsabilidade quanto o Bolsonaro. No planeta, em todos os tempos, você pode pegar a longa tradição constitucional dos Estados Unidos, onde houve esta construção, e no Brasil mesmo. Nós temos essa circunstância disparatada. Nós temos uma presidente que sofreu impeachment sem crime de responsabilidade e nós temos um presidente que cometeu crime de responsabilidade, vários, e até agora não sofreu impeachment. Realmente é um case de estudo do direito constitucional. Então, a bandeira do impeachment continua a ser justa nesse sentido jurídico formal, no sentido constitucional. Politicamente mais difícil. O que nós precisamos, portanto, é colocar a batalha que se avizinha do ano que vem como uma referência. É claro que não há urgência, ou seja, nós não precisamos hoje definir candidatos, candidaturas, programas, mas é preciso fazer com que haja uma espécie de catequese no sentido democrático, no sentido nacional popular, no sentido da defesa do Brasil, defesa da nossa pátria que está sendo dilapidada e ameaçada, para que a população enxergue esperanças. Porque creio que o principal inimigo nosso hoje é a desesperança. E por isso mesmo tenho me dedicado também a procurar ajudar o nosso campo político, o campo mais da esquerda, a encontrar um caminho eleitoral forte para derrotar o Bolsonaro em 2022. Toda hora que aparece, que fala da eleição de 2022, pelo lado da esquerda, o seu nome é sempre lembrado, de uma forma ou de outra, não é? Ou como candidato a presidente, ou como candidato a vice, em uma frente de esquerda, sempre se fala de Flávio Dino. Como é que está a sua situação hoje? Como você encara daqui para frente? O Otávio falou desse tempo que resta. Flávio Dino será candidato? Eu li certa vez que seria candidato até ao Senado, haveria essa possibilidade. Mas, na verdade verdadeira, o que as pessoas querem é que Flávio Dino esteja presente nas eleições de 2022, ou como candidato a presidente, ou como candidato a vice, ou participando de uma frente de esquerda tão almejada por tantos. Eu defendo esse conceito de ampla união, Trajano. Eu acho que nós precisamos disso, e procuro ser um agente da união. Se nós fragmentarmos muito no primeiro turno, pode dificultar a nossa chegada no segundo turno, e isso deixa sequelas. Lembremos o que aconteceu em 2018. Nós tivemos a candidatura do Haddad e a candidatura do Ciro, e houve tantas sequelas que no segundo turno não se produzia a união necessária para derrotar o Bolsonaro. Então, essa ideia de que pode ter no primeiro turno 4, 5, 6 candidatos e no segundo turno a gente se encontra, nem sempre é verdade. Aconteceu em 89, mas você tinha figuras da estatura de Brizola, que muito humildemente e generosamente apoiou o Lula no dia seguinte, apesar de ter perdido por 0,5% ali no primeiro turno de 89. O próprio Mário Covas não hesitou em declarar apoio ao Lula. Às vezes, há uma ideia de que isso vai acontecer automaticamente. Não, você tem que semear para poder colher. E é essa semeadura que eu estou procurando fazer, essa militância em favor da união patriótica, da união popular. Posso participar de uma chapa, posso ser candidato, eu não tenho nenhum apego a cargo, no sentido de, eu tenho que me eleger porque a minha família depende disso. Não, graças a Deus, não depende. Então, eu posso ser candidato a presidente, a vice, posso ajudar. E tenho colocado aqui no Estado o seguinte, muito
tudo bem. Se eu não estiver na chapa nacional, a minha candidatura natural, eu diria, é ao Senado. Então, eu diria que há esses horizontes. Eu tenho participado de muitas reuniões com Haddad, com Boulos, etc. Procuro sempre o PSB, claro, o meu partido, o PSB, o PT, o Lula, o Ciro, enfim, sempre procurando insistir nessa tese de que nós temos que unir o máximo possível, em torno do que der. Eu lembro, Trajano, Otávio, de 98, num quadro de defensiva menos grave do que este que nós estamos. O Brizola aceitou ser vice do Lula. Então, eu acho que é um exemplo de grandeza, de grandiosidade. Se nós temos que olhar para o passado, não é para ficar remoendo mágoa, é para aprender com ele. Claro, aprender no sentido de não cometer os mesmos erros e celebrar gestos de grandeza como esse, do grande estadista Brizola, talvez um dos maiores da história brasileira. Governador, eu acho que o senhor leu a biografia. O senhor deve ter lido sobre a minha história do Otávio Costa, porque o senhor está falando com 2 brizolistas. Eu não sabia. Esse exemplo de 98 é bem oportuno, viu? Porque o PDT devia prestar atenção nele, viu, governador? Eu não sabia que vocês tinham essa origem brizolista. Não. Agora, governador, tem uma coincidência engraçada. Desculpe, eu estou insistindo de que qualquer projeto novo do campo popular, ele tem que estar baseado nas 2 experiências vitoriosas do Brasil, que é o lulismo e o trabalhismo. Vitoriosas por quê? Porque estão no coração do povo. Então, é muita pretensão querer jogar fora o lulismo e o trabalhismo. Isso é realmente algo que, a meu ver, chega a ser espantoso. E por isso nós temos que procurar unir o lulismo e o trabalhismo. Não, é bom que eu quero que o Ciro assista essa sua declaração com atenção. Eu estava comentando com o Trajano, tem uma coincidência histórica a respeito do Maranhão, é que o senhor hoje é um governador do Maranhão chamando a atenção do país todo, né? Como o Trajano falou, pode até ser candidato a presidente da República. E são 60 anos atrás, o Sarney, como governador do Maranhão, também chamou muita atenção, e a ponto do Glauber ir ao Maranhão fazer entrevista com ele, filmar o governo dele, porque estava chamando a atenção, né? Aquele governador jovem no Maranhão. Evidente que as trajetórias são completamente diferentes, mas o fato é que 60 anos depois temos um governador do Maranhão também se destacando, com justíssima razão, e um governador do Maranhão que, quem sabe, pode ser presidente do Brasil, né? Pode ser presidente do Brasil, né? Eu acho que a referência é generosa comigo, eu agradeço, no sentido de que da possível candidatura a presidente da República. Claro que no Maranhão são circunstâncias históricas bem diferentes, mas creio que isto evidencia a necessidade de nós olharmos para o Brasil inteiro. Outro genial brasileiro chamado Celso Furtado, que fez 100 anos, faria 100 anos, centenário ano passado, tematizou o Nordeste. Nós temos hoje a agenda ambiental, a agenda da Amazônia, nós temos a agenda da agricultura, da produção de alimentos, da tecnologia na agricultura, que envolve a agricultura empresarial, a agricultura familiar. Eu acho que qualquer projeto nacional popular hoje tem que olhar para o Brasil inteiro. E acho que essa tua pergunta, Otávio, serve para a gente destacar a importância de olhar para lideranças políticas, empresariais, populares, sindicais, religiosas, enfim, que estão no país inteiro, tentando ajudar, tentando fazer um país melhor, um país mais justo. E eu acho que nós temos que ter essa visão abrangente. E essa tua pergunta serve para sublinhar isso. Agora, já que estou mais ou menos encerrando, queria só... Nem vou falar do problema do deputado Brucutu, que hoje também vai ter eleição na Câmara, a coisa pode... Só faltava... Eu ouvi a sua posição, muito interessante, tem uma frase que eu destaquei, que é: imunidade não é impunidade, em relação ao caso do deputado Brucutu. Mas eu queria, como última pergunta, falar como é que se pode governar um Estado sem o auxílio emergencial?
O Brasil tem a marca das obscenas desigualdades sociais e regionais. Claro que nós temos que cuidar, em primeiro lugar, de desenvolvimento, bem viver, qualidade de vida, dignidade, distribuição de renda, de riqueza, reforma tributária progressiva, que faça com que haja justiça fiscal no Brasil, política industrial, valorizar e proteger as riquezas nacionais. Porém, em praticamente todos os países do mundo, as políticas sociais compensatórias são necessárias, ainda mais num país, como disse, dramaticamente desigual como o Brasil. Então, nós temos o Bolsa Família, que é um grande sucesso mundial, e ele deve ser a plataforma para uma ampliação, tanto no que se refere ao valor, quanto no que se refere ao conjunto de beneficiários. Nós temos feito políticas aqui no nosso estado, distribuição de 400 mil cestas básicas. Nós temos aqui a maior rede de segurança alimentar do país, são 54 restaurantes populares funcionando todos os dias, atendendo a população. Agora eu estou lançando um programa de cheque de R$600, chamado Cheque Minha Casa Melhor. São políticas sociais compensatórias. Nesse conjunto que menciono, de políticas federais, políticas estaduais, não há dúvida de que o quadro sanitário, para ser superado, exige a adoção deste auxílio emergencial, até para que setores econômicos, sobretudo no comércio e serviços, não pereçam de vez. Então, é uma questão social, de comida, garantir que as pessoas comam e vivam, é uma questão sanitária, no sentido de assegurar condições sociais para a adoção de medidas preventivas, restritivas, e, ao mesmo tempo, tem uma dimensão econômica, porque um dos principais ativos da nossa nação é o gigantesco mercado interno. Nós vimos agora a China e outros países do mundo, o próprio Biden agora, a União Europeia desde antes, procurando sustentar o mercado interno, porque algumas pessoas acham uma espécie de reminiscência do debate sobre agrarismo, industrialismo do início do século XX, segundo o qual ao Brasil basta ser uma espécie de plantation do século XXI. Vamos produzir poucos alimentos para agricultura e exportação, o câmbio, no caso real depreciado, favorece as exportações e muito bem a vida segue. Isso serve para uma parte do Brasil, mas não serve para o conjunto da população brasileira. Então, exatamente por isso, nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo, garantir o auxílio emergencial como uma política social compensatória que, inclusive, alavanque a economia brasileira na medida que sustenta o mercado interno, o mercado de consumo de massas, que é muito necessário nesse momento. Vou agradecer ao governador, nós estamos lá com o tempo estourado, o governador tem que cuidar de muita coisa aí, não está fácil, né, ser governador nos dias de hoje, nunca foi fácil. Eu me lembro do Maranhão de duas personagens muito interessantes, um deles, já que nós falamos que somos brisolistas antigos, do Neiva Moreira, né, que foi um político exemplar, um trabalhista exemplar, muito ligado ao governador Brizola. E o outro foi o que foi governador pelo PDT do Maranhão, que primeiramente enfrentou o Sarney, né? Depois acabou morrendo Jackson Lago. Que foi o primeiro a enfrentar, vamos dizer, aqueles governos seguidos da dinastia Sarney. Quero agradecer ao governador, agradecer ao Otávio lá no Rio de Janeiro, e em breve estaremos de novo conversando, né? Porque tem 2 anos para a gente conversar bastante, né, governador? Eu quero agradecer a você, Trajano e Otávio, e a todos que nos acompanham, e me associar às referências gentis que você faz ao Jackson e ao Neiva. São realmente 2 figuras muito importantes do pensamento progressista no nosso estado, referências obrigatórias. Eu mesmo recentemente inaugurei um viaduto em homenagem ao Neiva Moreira, e sempre valorizamos a sua presença aqui no nosso estado, como editor do Caderno do Terceiro Mundo, realmente uma figura muito importante na história do pensamento nacional popular no Brasil, e o ex-governador Jackson Lago, que foi vítima de uma injustiça judicial e que, antes de mim, tentou colocar um rumo progressista para o Maranhão. Muito obrigado a vocês todos e vamos continuar dialogando, que isso é fundamental para que haja celebração de esperança e fé que a gente precisa para poder transformar o Brasil. Só faltou um detalhe, o tio do Otávio Costa. Nome de teatro, que o Trajano lembra as origens maranhenses do Otávio, e que o sobrenome Costa
remete a um grande intelectual maranhense que é nome de teatro aqui, o Adílio Costa Filho. É verdade. Grande abraço, obrigado.